Olá amigos, olá passageiros da nave Portal Nova 15, Renato Canadinho de volta e a partir de hoje vá se acostumando com um programa, sempre um programa especial falando de muito futebol, futebol profissional e também do futebol não profissional, o futebol raiz, aquele que acontece nos gramados de nossa cidade aqui, da nossa cidade aqui de Piracicaba e toda a região. Eu, Renato Canadinho, vou levar para você hoje as informações da final da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2, após 15 rodadas, o campeonato começou lá no dia 15 de janeiro, um campeonato muito insano, sempre jogos a cada 3 dias, quarta, domingo, domingo, e isso fez que as equipes se desgastassem um pouco mais, além daquilo que se desgasta hoje numa partida de futebol, até porque é desumano jogar a cada 3 dias, esse é o calendário do futebol brasileiro, e não diferente aqui no Campeonato Paulista. Então vamos falar da Série A2 do Campeonato Paulista, que encerrou a sua primeira fase no dia de ontem, sábado, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Tivemos a rodada cheia, todas elas 15 horas, todos os 8 jogos, até porque além das equipes já classificadas antes do início da primeira rodada, tínhamos ainda 9 equipes brigando por 4 vagas. Como eu disse, Primavera, Capivariano, Ituano e 15 de Piracicaba já entraram para a última rodada classificadíssimos. E aí tínhamos que definir os outros 4 classificados para ver quem são os 8 que avançaram para as quartas de finais e para a sequência do Campeonato Paulista da Série A2. A Série A2 que é um campeonato extremamente difícil, um campeonato competitivo e que chegou ontem, como eu disse, a sua última rodada. Bom, então vamos falar desta última rodada. A Portuguesa Santista, jogando em seus domínios, precisava apenas de uma vitória para escapar do rebaixamento, acabou empatando contra o Clube Atlético Votuporanguense num 0-0 e que o resultado levou a Briosa, a Santista, para a terceira divisão do Campeonato Paulista no ano de 2026. Tivemos também o jogo Juventus 0, Primavera 0, Primavera líder, mais líder do que nunca, e o Juventus precisando apenas de uma vitória simples para se classificar e não conseguiu sair do 0-0. O drama na Rua Javari continua, o moleque travesso mais um ano ficará na segunda divisão, lá em Santo André, no Bruno José Daniel, Bruno José Daniel, o reformadíssimo, belo campo de futebol hoje do Bruno, estádio, do Bruno José Daniel. A equipe do Santo André, mesmo saindo perdendo para o Clube Atlético Linense, o Linense que fez o primeiro gol e ainda em alguns momentos estava inclusive classificado para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2, acabou tomando a virada e a vitória de 3-1 levou a equipe do Ramalhão para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2, foi o 8º colocado a equipe de Santo André e avançou para a segunda fase, como eu disse, na competição. O jogo dos desesperados na cidade de Sorocaba, o Bentão, o São Bento, precisava da vitória e de uma combinação, e que a equipe da Portuguesa Santista não vencesse o Votuporanguense, e isso não aconteceu, para escapar do rebaixamento, e aí com a vitória de 3-0 em cima do Rio Claro, o Bentão conseguiu se manter na Série A2 do Campeonato Paulista, e com muito sufoco, com muito sofrimento, passou a maior parte do campeonato ali na 15ª, 16ª colocação e escapou na última rodada, já com virtualmente Rio Claro rebaixado, até porque teria que vencer a equipe da Portuguesa, do São Bento, e torcer por um tropeço lá da equipe da Portuguesa Santista na cidade de Santos, e com o empate acabou a Santista e o Rio Claro sendo rebaixado para a Série A3 do Campeonato Paulista. A cidade de Rio Claro está em festa de um lado e muito triste do outro lado, do lado alvirrubro, todo feliz, porque além de se manter na primeira divisão do Campeonato Paulista de 2026, o Velo Clube também conseguiu uma vaga para a Série D, já o Rio Claro rebaixado, vai amargar aí, como eu disse, a terceira divisão do futebol de São Paulo, vai disputar a Série A3, lá o azul, o azulão da cidade de Rio Claro após essa derrota para a equipe do São Bento. Outro jogo que teve confronto direto,
que tinha aí a possibilidade de uma das equipes ficar fora da segunda fase, foi na cidade de Araraquara. A equipe da Ferroviária acabou vencendo a boa equipe de Sérgio Guedes, o Grêmio Prudente, um dos favoritos aí ao acesso, acabou nem se classificando após perder por 3-1 na Fonte Luminosa, o placar que levou a equipe da Ferrinha às quartas de finais. E terá um duelo importantíssimo, daqui a pouquinho vamos falar dos duelos aí das quartas de finais. Então, Ferroviária 3, Grêmio Prudente 1. Com esse resultado, o Grêmio Prudente está fora da segunda fase do Campeonato Paulista. Já na cidade de Itu, o Capivariano, como eu disse, entrou classificado, aí brigando de forma bem remota pela primeira colocação, acabou perdendo para a equipe do Ituano. A equipe do Ituano também é uma equipe bem organizada, com uma ótima estrutura, muitos anos na primeira divisão, também jogando o Campeonato Brasileiro da Série B. Tudo bem que esse ano vai jogar o Campeonato da Série C do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Nacional, acabou atropelando aí, passando por cima do próprio Capivariano por 3-0, resultado este que levou a equipe de Itu para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série 2. Lá na cidade de São José dos Campos, outro confronto direto também, o Oeste precisava apenas de um empate, jogando nos domínios, jogando contra o São José, dentro do Martins Pereira, um jogo sempre muito difícil jogar em São José dos Campos. A torcida comparece, uma torcida fanática, gosta demais da Águia do Vale, mas com o resultado magrinho, com muito sofrimento, Paulo Roberto dos Santos reclamando demais da arbitragem, o São José acabou vencendo o Oeste, se classificando para a fase seguinte do Campeonato Paulista e eliminando a equipe da cidade de Barueri, e sabe da onde que mas manda seus jogos também em Santana de Parnaíba, um dia já foi de Itápolis. O Oeste que está fora da segunda fase do Campeonato Paulista. Deixei por último, para falar do Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba, que foi atropelado, foi amassado. Futebol que, olha, há muito tempo, ou melhor, não teve futebol o time do 15 de Piracicaba, que atuação medíocre, que atuação ruim, e toda a equipe do Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba perdeu feio para a equipe do Taubaté, que brigava por uma das vagas. Um empate com uma combinação de resultados até levaria o Taubaté à segunda fase, mas o Taubaté não se preocupou com isso, foi para cima do 15, que jogou sem medo de ser feliz, jogou um futebol bastante interessante, um futebol que dominou boa parte do jogo, toda a partida no modo geral, pôs o 15 na roda em alguns momentos, o 15 muito apático, abaixo, jogadores pareciam que tinham saído de uma feijoada, de fato essa é a palavra, uma preguiça, uma tiriça, uma má vontade, sabe, faltou até um pouco mais de falta nesse momento para o 15, um pouco de personalidade, hombridade. Eu acho que para jogar futebol e vestir uma camisa do tamanho do 15 de Piracicaba, os jogadores têm que ter pelo menos um pouco mais de coragem, determinação, não pode entregar os pontos como aconteceu nesta última partida contra o Taubaté, e vai para uma segunda fase com o mental, com o psicológico totalmente abalado. Foi muito envolvido pela equipe do Taubaté, que abriu o placar, um vacilo danado de toda a zaga, uma zaga alta do 15 de Piracicaba, com Barbosa, com Léo Gobo. Não pode deixar um centroavante de 1,70 m subir de cabecear e na sequência ninguém disputar a bola e depois, após o rebote do goleiro Pegorari, que eu vou te falar uma coisa para você, hein, Pegorari? Você tem história, você tem currículo, mas até para bater o tiro de meta você está com preguiça, hein? Rapaz do céu, depois não quer ser cobrado, não tem como, Mas sem falha alguma nos 3 gols da equipe do 15, mas Pegorari precisa, como goleiro experiente, chamar a atenção, brigar com seus jogadores. Parece que aceita tudo passivamente, não só o Pegorari, a grande parte desses jogadores, e assim também o Moisés Egert. E que passeio, o Alberto Félix, o treinador Taubaté, colocou Moisés Egert no bolso e não deu mínima chance para a equipe de Piracicaba, que até então não se tem um esquema tático definido. Às vezes começa num 3-5-2, dentro da própria partida muda para 4-4-2, às vezes começa de forma ofensiva. Quando você pensa que o time vai engrenar, toma um gol, não tem poder de reação. Um time que não consegue reagir, e na maioria das vezes não reagiu, foi assim ao longo de todo o campeonato, principalmente depois da rodada 9, rodada 10, o time quando sofre um gol não tem poder de reação, sente demais, sofre, entrega os ponteiros, entrega os pontos, e isso é preocupante.
Preocupante por uma equipe forte, uma equipe que no papel, para mim, é uma das principais, e olha que eu assisti todas as 15 partidas do 15, vi todas as equipes jogando, né? Tem equipes com boa qualidade, mas o 15 não fica devendo nada a ninguém, principalmente no papel. Agora, para se colocar isso em prática, precisa um pouco mais de cada um, precisa um pouco mais de entrega dos jogadores, um pouco mais de humildade por parte de muitos que estão envolvidos diretamente com o 15 de Piracicaba. O time não é um time de A1 jogando Série A2, eu não sei quem falou essa bobagem. Quem falou isso acabou vendendo uma ilusão muito grande, não só dentro do elenco, mas também para o torcedor. E o torcedor não é bobo, né? O torcedor sabe das coisas, o torcedor de repente não tem o dia a dia do treinador, não tem o dia a dia dos treinamentos, mas sabe, né, quando o jogador quer e quando o jogador não quer. Infelizmente, dos últimos 5 jogos para cá, o 15 de Piracicaba teve uma caída muito grande, uma situação em que realmente o time deixa muito a desejar e vai para uma segunda fase com o seu psicológico totalmente abalado, totalmente em uma fase muito em decadência. Essa é a verdade. O 15 precisa reagir. Uma semana de treinamento inteira, né? O Congresso Técnico da Federação Paulista de Futebol acontece nesta segunda-feira às 14h30. O adversário, o 15 já sabe, após o término, nós vamos falar já dos 4 jogos aí das quartas de finais. O 15 tem o conhecimento, sabe como é que trabalha a equipe do Capivariano, que enfrentou lá no início da competição, no dia 22 de janeiro, acabou empatando em 1-1. A equipe do Capivariano é uma equipe modesta, uma equipe que não tem jogadores tão conhecidos assim, tão experientes assim, como a equipe do 15 de Piracicaba, mas que tem um bom conjunto, que tem um bom entrosamento e que está motivado. Para o Capivariano ficar em segundo lugar e enfrentar o 15 de Piracicaba, que ficou em 7º, isso é muito importante, isso é fundamental para uma equipe que quer buscar o acesso. Deve decidir na cidade de Capivari. Quando eu falo deve, porque o regulamento dá a possibilidade dos 4 primeiros escolherem ou fazer o primeiro jogo em casa ou fazer o primeiro jogo fora. Lógico que tanto as 4 equipes que ficaram em primeiro lugar, né, o Primavera, o Capivariano, o Ituano e o Taubaté, deve decidir nos seus domínios, até porque isso já sabe como foi o primeiro jogo e normalmente é o que acontece. Sempre foi assim. Esse ano que a Federação Paulista de Futebol deu esta condição de escolha, mas eu espero que o 15 se recupere, que o 15 possa fazer um jogo bastante competitivo, um jogo que coloque pelo menos e que entregue tudo, né? Parece que os jogadores têm preguiça até de dividir uma bola, exceto alguns jogadores. Você vê o Osman, que briga muito, o próprio Rodolfo, o Gilberto Alemão, e vai ficando mais difícil, né? O Evanderson, um jogador que infelizmente quando saiu o time caiu barbaramente, perdeu o seu principal marcador. Isso fez com que o 15 se perdesse ao longo de alguns jogos. É uma campanha no mínimo estranha do 15 de Piracicaba. Foram 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Dessas 5 derrotas, 3 na cidade de Piracicaba. Não pode, o time que quer subir não pode perder dentro dos seus domínios. Com muito respeito à Juventus, à Ferroviária e ao próprio Taubaté. Não dá para perder, né? Você coloca, mas a folha da Ferroviária é o dobro da folha do 15 de Piracicaba. A equipe do Juventus é uma equipe com mais tempo de trabalho do que a do 15. E assim vão falar do Taubaté. Nós começamos o trabalho tarde. Esquece. Quem quer subir não pode ter essas desculpas. Desculpa se vem quando você tem interferência de uma forma direta de uma arbitragem, ou quando se tem uma condição de que o gramado não está legal, de que choveu muito. Isso são adversidades. Agora, falar que trabalhou pouco, que o elenco quase 50 dias, 45 dias antes do campeonato não tinha um elenco, mas sabia da competição, né? Então aí é de se mudar, né? De se trabalhar. Isso não é problema do torcedor, não é problema nosso. O tal do Estatuto do 15 e das suas eleições, que aí não corre esse risco, não tem essa desculpa. Mas agora, tudo que ficou, é coisa do passado, como podemos dizer assim. Numa primeira fase em que o 15 poderia ter sido melhor, poderia ter ficado numa classificação melhor, como eu disse, perdeu 3 jogos dentro de Piracicaba, perde para o São José na cidade de São José absolutamente normal, São José brigando pela classificação, perde para o Votuporanguense na cidade de Votuporanga, também um resultado normal pelas circunstâncias. O time foi totalmente desconfigurado, com centroavantes improvisados, sem lateral direito fazendo a função de ponta direita, isso lá em Votuporanga no dia 19 de fevereiro, mas o 15 não pode. 19 de fevereiro, dia
isso dia 15 de fevereiro. O 15 não pode arrumar tanta desculpa assim e transferir, né? E transferir essa responsabilidade ou para a arbitragem, de novo, né? Na partida de ontem, né? Na partida deste sábado contra a equipe do Taubaté, o Moisés Egert reclama da arbitragem. Eu acho que tem que estar mais preocupado com a equipe, com o seu esquema tático, como que ele vai definir isso, qual é o seu time titular, hoje o que a gente sabe que é titular é o Pegoraro, mais ninguém. Se a gente escalar o time aqui até a 7ª, 8ª rodada é uma coisa, a partir da 10ª rodada até a 14ª, 15ª rodada o time foi modificado várias vezes, e isso vai muito por conta das lesões, claro que vai, isso é normal, contusões, cartões amarelos, mas precisa ter uma espinha dorsal, né? Você não pode a cada momento ter uma zaga, a cada momento você colocar o lateral, improvisar, né? E colocar jogo atacante ou meio atacante de ofício, e colocar o cara para fazer função de centroavante, né? De referência, não dá, esse tipo de coisa realmente o Moisés acabou dando ou atirando de uma forma que achou que daria certo, que deu muito errado. A gente torce demais para a equipe do 15 de Piracicaba avançar, né, contra a equipe do Capivariano. Além de 15 de Piracicaba e Capivariano, teremos umas quartas e finais do Campeonato Paulista nos jogos entre Primavera e Santo André, primeiro jogo na cidade de Santo André, o segundo jogo na cidade de Indaiatuba. Teremos também Ituano e Ferroviária, e de acordo com a tabela e de acordo com aquilo que a gente entende, né, o Ituano deverá fazer o seu primeiro jogo na cidade de Araraquara e decidir na cidade de Itu, um duelo aí de duas equipes, que o Ituano é a Série C, ficou muitos anos na Série B, e a Ferroviária, recém-promovida à Série B do Campeonato Brasileiro, tem tudo para ser um baita jogo, né? Então, Ferroviária e Ituano e Ferroviária também decidirão uma vaga para as semifinais. E o clássico do Vale, né? São José e Taubaté e São José. O Taubaté ficou na 4ª colocação, o São José ficou em 5º, serão dois grandes jogos. Eu vou falar uma coisa para vocês, torcedor, será uma verdadeira guerra. Quem conhece a rivalidade entre Taubaté, São José, Taubaté e São José, ou São José e Taubaté, não fica só dentro do campo, não fica só dentro das 4 linhas, existe uma preocupação a mais, teremos que ter uma arbitragem de primeiro nível, teremos que ter um esquema de segurança bastante forte, porque vale vaga para a semifinal, e a rivalidade entre Taubaté e São José, eu falo aqui para vocês, é um Ponte Guarani, lógico, tudo guardado à proporção, né? Um Corinthians e Palmeiras, então um jogo extremamente delicado, jogo difícil, e que as duas equipes, uma não vai querer perder para a outra de jeito nenhum. E o último jogo, como eu disse há pouco aqui, já disse várias vezes, 15 de Piracicaba, 7º colocado, vai pegar o Esporte Clube, ou Capivariano, né? Vai pegar a equipe de Capivari, uma equipe, como eu disse, uma equipe modesta, uma equipe que não tem grandes estrelas, né? Que tem no seu forte o conjunto, vai enfrentar um 15 totalmente descontrolado emocionalmente, totalmente desconfigurado taticamente. Realmente, assim, eu acredito muito na classificação do 15, né, pela história, pela condição, pelo papel, né, no plantel, no papel 15 ainda é melhor, só que isso não ganha mais jogo, né? Tem que se respeitar muito a equipe de Capivari, fazendo um ótimo trabalho, ficou aí na 2ª colocação, e serão dois grandes duelos. O primeiro duelo aqui na cidade de Piracicaba contra a equipe provavelmente no sábado, e a segunda partida lá na Arena Capivari, para definir quem será o outro semifinalista. Então tá aí, Primavera e Santo André, Ituano e Ferroviária, 15 de Piracicaba e Capivariano, além de Taubaté e São José. Essas são as quartas e finais do Campeonato Paulista da Série 2, que teve, além dos 8 classificados, tivemos 2 rebaixados. O São Bento entrou na última rodada precisando da vitória, e precisando, além da vitória, de que a equipe da Portuguesa Santista não vencesse o Votuporanguense na cidade de Santos, e isso não aconteceu. A Santista ficou no 0-0, né, precisando apenas de um resultado magrinho, 1-0, para escapar do rebaixamento. Mesmo com a vitória do São Bento, caso a Portuguesa Santista tivesse vencido, seria rebaixada a equipe de Sorocaba, mas como não aconteceu isso, os dois rebaixados foram Portuguesa Santista e Rio Claro. O Rio Claro, que entrou nesse duelo direto contra a equipe do São Bento, jogando fora de casa. O Rio Claro, que virtualmente já estava rebaixado desde a
12ª, 13ª rodada. Muito difícil a campanha do Rio Claro, foi vencer o único jogo na penúltima rodada, quer dizer, é realmente complicadíssimo. Então, Rio Claro e Portuguesa Santista irão disputar a Série A3 do Campeonato Paulista no ano de 2025. Então é isso, da Série A2, passada a régua, agora é outro campeonato. Quinzão, presta atenção no serviço, como diz o outro lá. Tem que prestar atenção, ou como diz Ricardinho Martins, né? Me ajuda a te ajudar, Moisés Egert, porque é complicadíssimo você não vencer e você não avançar, a sua campanha ficará igual a de 2021. Fez um início de competição maravilhosa, surpreendendo a todos, depois não conseguiu dar sequência, perdeu, empatou, até ser eliminado pelo Oeste nas quartas de finais. Desejamos sorte a todo o elenco do 15, também muita luz para o Moisés Egert e que ele consiga avançar aí, quem sabe levar o 15 de Piracicaba à semifinal do Campeonato Paulista. Falamos então da Série A2, rapidamente agora para encerrar esse nosso primeiro programa, falando muito de futebol. Vamos falar das semifinais do Campeonato Paulista da Série A1. Logo mais teremos Corinthians e Santos na Neoquímica Arena e amanhã, nesta segunda-feira, teremos Palmeiras e São Paulo, jogo esse que será disputado no Allianz Parque. Duas grandes semifinais, teremos dois grandes jogos, definidas as arbitragens, árbitros extremamente capacitados no Santos e Corinthians, Corinthians e Santos, Matheus Delgado Candansan, recém-promovido à FIFA, vem fazendo um Campeonato Paulista muito bom. E no outro lado, no Palmeiras e São Paulo, Flávio Rodrigues de Souza, o meu amigo Flávio Rodrigues de Souza estará atuando nesse jogo difícil. São dois jogos importantes, complicados, e que só depois dos 90 minutos, se caso a partida termine empatada ou após as decisões dos pênaltis, saberemos quem estará na final do Campeonato Paulista da primeira divisão. Vamos aguardar, vamos ver quem de fato irá avançar. São dois grandes jogos e você ficará sabendo de tudo aqui no canal do YouTube do Portal Nova 15. Então é isso, galera, vai se acostumando e sempre estar ligado aí. Então faça o seguinte, se inscreva no canal, acione o sininho, fique por dentro de todas as informações aqui do canal do Portal Nova 15, sempre com algum programa novo, sempre com muita informação. E também temos aqui o Portal Esportes, esse programa durante toda a nossa semana, além das transmissões ao vivo, principalmente do futebol não profissional. Valeu, galera, voltamos aí em breve com mais um programa falando muito de futebol.